Vivemos tempos complicados em nosso país. A cada dia surgem novos escândalos e casos de corrupção na política brasileira. Como devemos desenvolver nossa cidadania em meio a todo esse caos que rodeia nossa sociedade? Como ter esperança de que algo pode mudar neste cenário de incertezas? No programa de hoje, Cássio Miranda recebe o advogado e teólogo Mariel Marra. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Mente Aberta aqui da Rede Super de Televisão. Hoje vamos conversar sobre cidadania. Nós somos cidadãos de verdade? Para entender bem esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o advogado, também teólogo, Mariel Marra. Mariel, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Obrigado, pastor Cássio. É um prazer estar aqui falando de um tema que realmente é muito importante para a sociedade. O que caracteriza, Mariel, um cidadão, uma cidadã? Bom, o cidadão é aquele que ele participa da sociedade, né? Ele não é aquele que apenas aparece de tempos em tempos para votar em alguém. Ele tem o dever de cuidar das instituições, ele tem uma preocupação social, né? Cidadão, para mim, é isso, é uma pessoa ativa, uma pessoa que realmente se interessa pelo ambiente que ele vive, ele sabendo que todas as decisões que são tomadas pelas pessoas que têm um mandato eletivo, elas vão refletir sobre ele. Então, ele participa diretamente. Agora, nós temos um conceito no Brasil que o sujeito político, esse cidadão, que é um sujeito político, ele é aquele que tem mandato. Parece que existe na nossa cultura isso, Sim. Que nós temos uma democracia representativa, que a gente elege o nosso representante e ele que vai cuidar da vida. E eu percebo que na sua ação, na sua prática cidadã, você discorda disso. Não, discordo, porque ser político, ele não é apenas aquele que tem um mandato eletivo, né? Nós que vivemos na polis, né, segundo até os gregos já falavam, todo aquele que vive na polis, ele é um ser político, é um ser que se relaciona com outra pessoa e desenvolve a política. Agora, dentro dessa polis existem aqueles que têm mandato eletivo dentro do nosso sistema de governo, são aqueles que representam interesses daqueles que votaram neles, e aí são esses que normalmente são chamados de políticos, mas todos nós somos políticos. Inclusive, eu pedi à produção para te chamar, eu já te conheço, né, sobretudo do carisma, não é? Mas quando a minha esposa, Silvia, me mostrou uma matéria de uma TV aberta aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, me chamou a atenção porque você era um protagonista dessa matéria, como um personagem. Vou tentar dar crédito, se eu não estou enganado, foi TV Record? Sim, foi da Record. Dá crédito, né, porque merece. E era uma reportagem sobre um fato que transcendeu as fronteiras de Belo Horizonte, que foi a prisão do presidente da Assembleia... da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Isso. E você foi alguém importante aí nessa história. Me explica como é que foi. Aconteceu que em abril de 2018, o vereador Wellington Magalhães, ele teve a sua prisão preventiva decretada, né? E uma vez que ele teve essa prisão preventiva decretada, foi pela 4ª Câmara Criminal de Belo Horizonte, ele ficou foragido durante uma semana. E eu observei que toda essa situação, tanto as razões pelas quais a prisão preventiva dele foi decretada e também o fato que ele ficou foragido durante uma semana, toda essa circunstância trouxe muito desprestígio para a Câmara Municipal. E isso é quebra de decoro parlamentar. A conduta pública do vereador, ela trouxe esse desprestígio para a Câmara e também para os seus membros, né? Para a Casa Legislativa como um todo, que é, inclusive, muito maior do que os membros que lá estão, né? Mas também trouxe para os próprios membros, para os próprios vereadores. E aí eu fui consultar a história da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nunca foi feito um processo de cassação na Câmara Municipal. Nunca. Nenhum vereador foi cassado em Belo Horizonte? Nenhum vereador foi cassado e os pedidos que teve
foram feitos pelos próprios vereadores, mas não passou de pedido, ele sequer foi recebido, então morreu logo no início. Mas o cidadão, eu descobri lendo o decreto-lei, decreto-lei 201, lendo também o regimento interno da Câmara Municipal, a lei orgânica de Belo Horizonte. Lendo isso, eu descobri que o cidadão ele tem legitimidade ativa para pedir a cassação de vereador. E aí eu fiz esse pedido, essa representação para verificação de quebra de decoro parlamentar, e de fato esse pedido ele foi aceito no dia 8 de maio desse ano. 8 de maio de 2018. Isso, 8 de maio de 2018. Esse pedido foi aceito pela Câmara Municipal e o processo então deu início, né, para verificação. Foi constituída uma comissão processante e que ela agora tem 90 dias para elaborar um parecer favorável ou contrário à cassação do vereador Wellington, e isso vai ser votado pelos vereadores e eu espero que seja cassado. No caso, então, foi um cidadão. Você não tem um vínculo partidário ativo? Graças a Deus, não. Isso te dá isenção, então? Eu sou um defensor, inclusive, da candidatura independente. Assim como acontece nos Estados Unidos e outros países do mundo, né? Então, ser partidário hoje, eu entendo que, inclusive, é algo que tira a sua autoridade. Então, eu prefiro agir como um cidadão, né? Porque se eu fosse partidário, tal como aconteceu com o impeachment da Dilma, né? Aquele impeachment foi encomendado pelo PSDB. Sim. Inclusive, a própria advogada, ela admitiu que recebeu 45 mil do PSDB para fazer aquele impeachment da Dilma. Tinha fundamento jurídico, isso é indiscutível, não estou falando que não teve fundamento, mas foi encomendado, né? Então, parece que ali foi... Primeiro se tomaram a decisão pelo impeachment e aí depois buscaram argumentos jurídicos, né? No meu caso já é o contrário. No meu caso é como um cidadão, não faço articulação política com o vereador, não faço articulação política com o deputado, faço aquilo que tem que ser feito. Como cidadão. Como cidadão, medida de justiça, né? O caráter de Deus é esse, justiça. Quando eu vejo algo que precisa ser feito e observando que no caso da Câmara nunca tinha sido feito, surpreendente isso. Eu preferi não esperar a boa vontade dos vereadores, porque a tendência é que não fosse feito, né? Entendo. Então, politicamente seria ocultado isso. Seria. Porque o vereador Wellington está preso preventivamente. Sim, no momento ele está na penitenciária Nelson Hungria. Mas continua com o mandato. Continua com o mandato e recebendo ainda pela Câmara. Assim como o presidente da República, o ex-presidente, né? Todos os ex-presidentes, eles ainda recebem, né? Recebem assim, tem ali o seu segurança, tem o seu carro, tem as suas diárias, né? Não recebe salário nem aposentadoria, porque isso já teve e não tem mais. Mas é algo, embora seja legal, é algo imoral. Imoral, né? Agora, teve até uma decisão essa semana que retiraram esses benefícios do Lula. Eu inclusive, estava preparando essa ação popular, só que eu preferi não fazer porque já tinha uma que foi ajuizada antes de mim. Mas o argumento ele é muito pertinente, porque o Lula, uma vez que ele está preso, ele não precisa de assessor, não precisa de segurança, não precisa de carro, né? Acho que está bem seguro ali na Polícia Federal. Não, está tranquilo lá, então não precisa desses benefícios, né? Então, era algo que feria o patrimônio público, porque estava sendo pago sem necessidade. Perfeito. Então, o argumento da ação popular que foi feita foi muito pertinente e teve a sua liminar que agora suspendeu esses benefícios, né? Agora, você estava falando, Mariel, dessa questão que tem que ter um respaldo jurídico para um cidadão fazer a solicitação de um impeachment, do afastamento de um cargo de alguém que tem mandato. Certo. No caso, por exemplo, da Dilma, ficou muito claro que a Dilma ela foi afastada, recebeu impeachment, porque ela não conseguiu ter sustentação no Legislativo. Porque se ela tivesse sustentação no Legislativo, ela não teria sido afastada. E eu fiquei sabendo que após o impeachment da Dilma, a entrada do pedido, você entrou com outro pedido. Sim.
Lá em Brasília? Sim. O pedido de impeachment da Dilma ele foi aceito no dia 9 de dezembro de 2015. No dia 21 de dezembro de 2015, eu fiz um pedido contra o Temer, baseado no fato que o Temer ele também tinha assinado decretos abrindo crédito suplementar e, na época, o governo estava em desacordo com a meta fiscal. É o mesmo crime que a Dilma estava sendo acusada, que posteriormente ela foi processada, julgada e condenada, né? O Temer ele praticou a mesma conduta típica, só que ao contrário do Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara, aceitar também o impeachment do Temer, o que aconteceu? Ele mandou arquivar. Só que eu recorri para o STF, recorri lá no STF. O ministro Marco Aurélio, ele me deu uma liminar determinando que a Câmara dos Deputados instalasse uma comissão especial, só que os líderes partidários não indicaram membros para compor essa comissão. Então, até o momento, 2 anos depois... Travaram o processo. Blindaram o Temer, né? Ele assumiu. E até hoje a ministra Carmen Lúcia não pautou o mandado de segurança para que ele seja julgado pelo plenário e os líderes partidários não indicaram membros para compor essa comissão especial. E aí o pedido de impeachment do Temer ele ficou travado. No caso, nem dá mais tempo agora, porque em outubro já temos novas eleições e em janeiro já assume o novo. Tem menos de 100 dias, né? 100 dias para as eleições, enfim. Foi feita uma injustiça muito grande, mas serve para mostrar quem nós temos lá em Brasília, né? Uhum. Isso é muito difícil. Estou falando que assumir o novo, não sei, porque pode ser que o Temer também se candidate à sua reeleição, porque ele foi eleito como vice, né? Mas ainda que ele seja reeleito, né? Aí já ficou no mandato passado e aí o pedido de impeachment ele perde o objeto. Ah, sim, porque... Não passa de um mandato para o outro. Agora, no caso do presidente da Câmara de Belo Horizonte, o Wellington, você encaminha o pedido para a Câmara, mas quem é que dá prosseguimento? Porque o Cunha travou lá em Brasília o do Temer. Quem daria processo aqui na Câmara? Quem faz esse juízo prévio de admissibilidade aqui, no caso, é o presidente da Câmara Municipal. Atualmente é até o pastor Henrique Braga, né? Ele é quem dá esse prosseguimento. Agora, ele tem a obrigação de fazer a leitura dessa denúncia. Então, ele teve que dar o prosseguimento, porque diferente da Lei 1079, que é a lei de impeachment, o Decreto-Lei 201, que regula isso no âmbito da Câmara Municipal, e ele é diferente e determina que a leitura da denúncia seja feita. Então não tem jeito de travar não, agora tem que seguir. Tem que seguir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.